O que a gente estava trazendo agora na análise é a seguinte perspectiva. A ideia do eleitor que vê o antissistema como entretenimento. Que na verdade é a grande novidade no game. Né? É o entendimento de que boa parte daquilo que nós, inclua a direita como todo, o que nós fazemos é entretenimento. E nós competimos pela atenção das pessoas nas redes sociais através da entrega de entretenimento puro e simples. Então esse cara acha que todo mundo tá vendo o Marçal, tá vendo um guerreiro antissistema. Portanto, na lógica do próprio Caio Coppola e da própria lógica do Marçal, ele tomar uma cadeirada é equivalente a ele tomar uma facada igual o Bolsonaro. Isso é um erro de julgamento. Aí esse cara vai cagar a regra no negócio, achando que, puta, tem uma puta genialidade. Não tem genialidade nenhuma nisso. Não tem. É uma indumentária. Outras pessoas já fizeram antes e não necessariamente é um desrespeito. Não necessariamente um desrespeito. Isso pode ser tratado, por exemplo, como uma inovação estilística, que não é um desrespeito em si. Até porque num país informal como o Brasil, não necessariamente são desrespeito. Isso pode ser, por exemplo, uma forma de gerar rapport com o outro que está assistindo, tá? Mas a ideia que ele tá achando, que esse é o grande erro central, de que tudo que o Marçal faz é como se fosse ele uma figura séria, que tem algo a entregar, tá? E que os outros são farsescos, são piadistas, né? São mentirosos, é em si farsesca. Porque talvez o leitor não vê ele como esse herói, e o leitor vê ele como alguém que entrega um entretenimento pra ele. E a lógica da política como entretenimento, que a gente já vem falando aqui nas nossas lives há muito tempo, que é uma lógica que eu já tratei em artigos na Valete várias vezes, tá? Vocês que acompanham a Valete já devem ter visto textos meus. É uma lógica que a gente precisa colocar, tá? Porque na disputa por atenção, na disputa dos algoritmos que a gente tem, ou seja, se você abrir seu celular agora, tá? E abrir o Reels do Instagram, e você abrir aquela parte, sabe aquela aba do Reels que é tipo um search, que vai vindo as coisas aleatoriamente pra você, a sua atenção, ela tá sendo alvo de uma disputa de diversos tipos de conteúdo. Então se você é homem, vai fatalmente aparecer talvez um conteúdo de futebol, vai aparecer uma bunda, um carro, vai aparecer um político, vai aparecer um coach, vai aparecer uma série de coisas. E todas elas vão estar disputando a atenção. Todas as pessoas que são especializadas em marketing digital, elas entendem os tais gatilhos de atenção. Por exemplo, um vídeo tem que ter os 3 primeiros segundos muito bons para segurar a retenção da pessoa e o algoritmo entendeu que esse conteúdo é bom e ele garante a retenção. E você vai garantir essa retenção de muitas maneiras. Dentre elas, por exemplo, através do espanto, através da diversão, através do estranho, do engraçado, do choque, entendeu? O importante é você gerar algum tipo de retenção. Aí depois você vai trabalhando aquilo ao longo do vídeo. A política que busca a atenção o tempo todo, logo a política do like, é a política que se vê como forma de reter a atenção e entreter, ou seja, segurar por muito tempo a pessoa. Por algum tempo ela pode entreter através do escândalo, ela pode atender através da porrada, do absurdo. Eu entendo isso porque nós no MBL sabemos trabalhar isso, só que a gente não vai mentir pra vocês. Certas coisas são causas verdadeiras, só que vão ser entendidas, compreendidas pelo leitor através de uma lógica de entretenimento puro e simples, tá? A ideia da política como uma institucionalidade e uma formalidade com ritos muito rígidos, essa é uma ideia muito antiga que já foi muito superada. Ela já foi superada assim há muito tempo, antes mesmo das redes sociais aqui no Brasil. Então não é que isso é uma coisa estanque, tá? Então esse tipo de leitura, tá, que faz com que, vamos dizer, então o cara foi antissistema e ele quebrou. Não, ele não quebrou o jogo. Não, isso é entretenimento puro e simples. E o caso dele é só entretenimento, é só técnicas de retenção, é só obtenção de cortes e não tem uma mensagem subliminar sobre sistema nenhum. Não tem. Então, não é isso que fez o Marçal viralizar. Só que é um elemento dele vender a marca, como o Danilo disse. E a marca dele foi vendida, foi bem vendida. O slogan que pegou junto faz o M, né? Que ele, tô até aqui, ó, faz o M. 1, 2, 3, faz o M, tá? E jogo que segue. Agora, se esse tipo de estratégia fosse tão brilhante, e esse é o ponto, ele estaria fazendo coisas que outras figuras fizeram. Zema fez, Witzel fez, outras figuras antissistema que conseguiram, com pouco tempo de TV, vencer eleições. O caso dele não é inédito nesse sentido, porque não tá pintando que ele vai vencer a eleição. Pode ser que vença, eu não descarto nada aqui. Pode ser que vença a eleição, tá? Mas não tá pintando que é o caso. E se ele ficar de fora do segundo turno, o caso dele é um caso, esse cara fez muito barulho, fez um barulho nacional, mas não foi um barulho pra vencer eleições. E aqui eu vou falar uma coisa pro riso. Vou perguntar pra você, tá?
a gente conhece de funil de conversão, certo? Certo. Funil de conversão, galera, digite 1 se você já ouviu falar o que é funil de conversão. Você já ouviu falar. E digite 2 se você não sabe o que é funil de conversão. A ideia de funil de conversão é que existe uma espécie de uma régua de relacionamento, tá? Entre você e o seu possível cliente. Então, uma pessoa que viu um vídeo que chamou a atenção e caiu no teu algoritmo, ele tá no começo, sabe a boca do funil? A boca do funil, essa pessoa caiu ali. A pessoa, pô, me interessei. Se ele vê outro conteúdo e eventualmente seguiu você, ele foi avançando para dentro do funil. Dali em diante você, por exemplo, captura o lead do cara, você capturou o dado do cara. Pô, tem o dado do cara, o cara foi parar no meu site ou se inscreveu numa lista, tal. Ok, agora eu posso impulsionar conteúdos para ele. Então o cara vai entrando no funil. Ó, agora esse cara, ele, puta que pariu, ele comprou um produto meu. Então ele já tá no final do funil. Mas antes disso ele pode passar, por exemplo, por uma live exclusiva, fechada para ele, em que ele vai ter um relacionamento mais direto comigo. O que eu quero dizer é, o funil de conversão e a régua de relacionamento pressupõe um aumento na qualidade e na intensidade da relação. Então, se no começo é uma relação muito efêmera, um vídeo, um like, no final ela pode ser um ato de compra, tá? O funil de conversão existe para as eleições. Ó, ali tá, pô, muito bom, Riso. O Riso botou aí na tela, ó. Veja só, topo do funil, visitantes, aprendizado e descoberta. Depois, obtenção do lead, reconhecimento do problema. Depois, meio do funil, oportunidade, consideração da solução. Ou seja, ele está te ouvindo especificamente para a solução de um determinado problema. E o fundo de funil, que é o cara se tornou um cliente e aí ele vai fazer uma decisão de compra. O que nós temos aí? Ora, o que seria o funil de conversão de uma eleição? É o cara que ouviu falar do candidato, começou a achar interessante, virou um seguidor, tá começando a acompanhar as propostas e no final ele vai fazer não apenas o voto, como ele vai convencer as pessoas a votarem no candidato, certo? O funil do Marçal, me parece que ele tá preso só no começo, porque as pessoas que são marçalistas, elas estão lá contagiadas falando do Marçal e tal, mas pra você, e assim, muita gente já tá sabendo que ele é candidato. Tá, o desconhecimento do Marçal vem diminuindo. Só que ele tinha que pegar boa parte dessas pessoas e botar no funil. E o funil pressupõe, ok, ele me conheceu pelo escândalo, o escândalo andou, agora eu vou começar a mostrar que eu sou... Que é o meio do funil, a oportunidade, a consideração da solução. Que é a parte que tá ali, sabe? Vocês estão vendo aí na tela, meio do funil. Que é assim, ok, qual é a solução que esse cara me apresenta? Ele não apresentou solução nenhuma. Então qual é? Ele é um mestre disso. E eu estou falando aqui porque ele manja muito mais do que eu. Ele vive disso. A vida dele é isso. Ele tem sucesso. Ele é um papa do marketing digital no Brasil. Então, por que ele não está considerando a hipótese da conversão pura e simples? Ele está tratando o quê? Isso vai ser um mero fenômeno, tipo, a pessoa vai ficar só empolgada? Ora, ele parou de crescer. E as pessoas claramente estão talvez esperando algo mais além do só espetáculo. Senão ele teria continuado crescendo. Tá? Um Bolsonaro não ficou nisso. E aqui, eis aqui uma, se não um elogio, tá? Mas uma, vamos dizer, um reconhecimento de que o Bolsonaro, ele oferecia o escândalo, a diversão, o entretenimento político, ele oferecia tudo. Mas depois, ele bota um Paulo Guedes lá, e depois fala, nossa, ele faz a pessoa imaginar o que seria a solução dele pro Brasil. Eu sempre falo com vocês de imaginação política. A imaginação política, ela nos dá a oportunidade de sonhar ou visualizar na nossa mente, tá, uma nova opção, uma nova saída. E os grandes comunicadores políticos e os grandes criadores de storytelling político, e eu tô falando aqui não como marketing, mas eu tô falando como proposição político-histórica, tá? Essas pessoas são capazes de permitir ao eleitor, ao militante, um sonho. E isso é muito, 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 muito poderoso. O Bolsonaro, gostemos ou não, entregou um sonho para metade da população brasileira. Havia um sonho. As pessoas começaram a imaginar, pô, esse Brasil, ó, eu vou fechar o olho aqui, ó, vou sonhar o Brasil que o Bolsonaro ofereceu em 18. Pô, esse Brasil é um Brasil que o bandido vai ser não só preso, o bandido vai ser fuzilado. A roubalheira acabou, porque falou, a mamata acabou essa roubalheira aqui. Então, ao acabar a roubalheira, eu tô falando que o brasileiro sonha, não que eu sonho, né? Porque, enfim, tem umas interpretações meio burras do processo, mas é justamente a forma como o brasileiro foi conduzido ali. Vão parar de roubar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai deixar roubar, porque ele é impoluto, e aí vai sobrar muito dinheiro pro Bolsonaro investir em muita coisa. Tipo, é só acabar com a roubalheira que vai ter, assim, dinheiro infinito pro Brasil dar certo, porque nós ouvimos falar ao longo de toda a história do Brasil de que se parasse de roubar o Brasil ia dar certo, que é uma das grandes falácias, né? A corrupção é um problema, mas não é só o problema.
Os gastos toscos que nós temos, o Estado ineficiente, todos os outros problemas são ainda maiores do que a corrupção, mas as pessoas foram imaginando isso. Vai ter um cara de direita, o Paulo Guedes, vamos ter cristãos por todos os lados, tá? Então vai morar, vai acabar a putaria que eu tô percebendo, institucionalizada, e uma espécie de um ataque que o sistema faz contra o meu modo de vida, vai ser brecado pelo Bolsonaro. Então, a pessoa sonhou um mundo possível, tangível, inclusive, tá? E eu vou falar que é a parte mais louca, tá? Em parte realizável. E aí, com base nisso, o funil de conversão do Bolsonaro estava dado. O funil de conversão do Bolsonaro estava feito. E o Bolsonaro converteu as pessoas. Os candidatos que seguem campanhas tradicionais fazem por funil de conversão o tempo todo. O tempo todo. As pesquisas quali que eles fazem, tá? Que tem as quanti, que são essas pesquisas que eu mostro pra vocês, e tem as quali, que são pesquisas que eles fazem, os focus group, eles escolhem grupos com amostras da sociedade que eles querem estudar. Tipo, vamos entender o voto da mulher pobre de periferia. Eles juntam um grupo dessas mulheres, colocam ali, expõem elas a vídeos, a conteúdos, perguntam sobre o que elas acham pra corrigir as impressões que o material desse candidato gera nas pessoas. Podem estar criando negativas e potencializar as impressões positivas. Então é assim que funciona, tá? Focus group, essas pesquisas. Então os candidatos, eles fazem a ideia do funil, eles vão melhorando o discurso, então a pessoa conhece, às vezes por um santinho, por uma propaganda na TV, dali ela viu a proposta, gostou, identificou, o cara, eu gosto de povo, eu gosto de gente, ele vai fazendo o funil dele até chegar. Me estranha que o Marçal não esteja fazendo, um mestre do funil de conversão, tá? Então digite se vocês ouviram falar disso, um mestre do funil de conversão, me estranha ele não tá tentando terminar o funil dele. Ora, ele não veio com nenhuma proposta para além da porra do teleférico, que é uma proposta de retardado, que ela é qualificada de maneira, vamos dizer, bem clara, como mesma coisa de chamar o outro de Jack. É uma piada engraçada para as pessoas rirem e ele aparecer. Porque ninguém vai levar a sério a solução do trânsito de São Paulo como um teleférico. É óbvio que não. Então não tem funil dele. Não tem proposta dele. Nada. Ele não se... Assim, ele nem quis discutir isso. Porque eu acho que a gente começa a se chocar ali, tá? Com os problemas, inclusive, cognitivos e culturais de leitura do Marçal. Quando o Arthur concorreu a prefeito, e assim, algumas pessoas vieram me falar assim, mas vocês são dados a espetáculo. Assistam os debates do Arthur Duval para prefeito. Pelo amor de Deus. Se a gente tiver, talvez o Drax, o Drax é um grande cracudo, ele pode ver com riso, algum momento dos debates, em que o Arthur trata de temas como urbanismo. O Arthur, ele dava porrada, ele fazia o espetáculo, mas o Arthur fez as pessoas falarem de urbanismo. O Arthur fez o tema plano diretor virar, vamos dizer, centro da discussão política. Isso é bizarro, porque é possível fazer. E não era o nosso estilo ficar falando merda. O plano de governo do Arthur Duval não apenas era o melhor plano, ele era um plano execuível. O Arthur não foi lá prometer que, sei lá, 2 milhões iam ser gerados por ele de empregos. E aí ele explica assim, há um eixo do que eu tô falando aqui, que é a revisão do plano diretor, que urbanisticamente falando, pode afetar a vida das pessoas. Cara, isso é não ser um estelionatário. Isso é, vou usar o espetáculo, eu entendo a importância do espetáculo, eu vou desmascarar o adversário, vou entregar pra vocês aí o espetáculo que vocês querem, mas é o seguinte, eu vou entregar proposta também, e dá pra fazer isso. Por quê? Porque a gente tava interessado em fazer um funil. Com o pouco de recursos que a gente queria fazer o nosso funilzinho. E como ele não tá fazendo funil, aí eu vou jogar pra vocês no chat e vou jogar pro nosso amigo Riso, que talvez ele esteja autista e não esteja me ouvindo. Estou ouvindo. Você tá ouvindo? Riso, lá vem pergunta grande pra mim, vamos lá. Riso, se ele não está fazendo funil de conversão, será que ele quer ganhar as eleições em São Paulo? Eu acho que não. Estamos... Então talvez o funil ele deixe pra depois, pra outra coisa que ele queira fazer. Outra pergunta, o funil dele é a eleição? Não, acho que a eleição é só a boca do funil. É só a boca, mas o fundo vai pra onde? O fundo pode ser, ou ele vender um curso depois, ou curso depois, ou lançar produtos depois, ou ele tá guardando o fundo do funil pra eleição de 2026. E ele só tá usando a eleição agora só pra aparecer. Tipo assim, agora é hora de obter lead. Agora não é hora de eu fazer a venda. Agora eu obtenho o lead. E aí eu obtenho os leads, eu cresço agora pra fazer a venda em 26. Porque se ele quer fazer o processo completo,
Não tá faltando tempo e ele não tá gastando os debates fazendo isso. Ele foi no último debate ser um cara só patético. Então, ele tá só obtendo lead. Ele não tá fazendo o processo como um todo. Se ele quisesse ganhar, ele tinha mudado a estratégia. E ele não mudou a estratégia. O fato dele não ter mudado a estratégia mostra pra mim ou um erro na lógica de trabalho dele, pô, mas ele é um mestre nisso. Ou um... Assim, o plano não é esse, tá? Vamos só aparecer nas eleições de 24. Que aí, falando através, vamos dizer, falando de maneira muito fria, sem nenhum julgamento, como paulistano, de um goiano filho da puta vem aqui fazer isso, faz sentido pra caramba. Faz sentido, e é um belo plano.